Paulo Figueiredo, aliado de Flávio Bolsonaro no exterior e neto do último presidente da ditadura, resolveu atacar Michele Bolsonaro e soltou a frase que escancarou o pensamento dessa turma. Mulher vota mal, mulher casada acompanha marido, mulher solteira atrapalha. Pois é, a máscara caiu. E agora, a pergunta é simples. Flávio vai fingir que não ouviu? Veja. O Paulo Figueiredo voltou a criticar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pelo vídeo da semana passada em que ela afirmou ter sido humilhada pelo senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Roda aqui, por favor, porque na quinta passada, um dia depois do vídeo da Michele, o Paulo Figueiredo disse o seguinte, abre aspas, mulher vota estatisticamente muito mal, principalmente as mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu estou dizendo, fecha aspas. Ontem, mesmo depois dessa repercussão toda, ele voltou das redes sociais e reiterou o que ele disse. Só para deixar isso... Primeiro que... É difícil nesse horário repetir o que ele falou. Ele, Mirval, é muito inacreditável, eu acho que já está... Batido. Isso aqui para além de misógino, é nojento. Isso aqui remete a um tempo que eles gostariam que voltasse, onde a mulher era submissa a esses homens, que ela acatava ordens desses homens. É isso que esse grupo político pensa sobre as mulheres. Eles querem que as mulheres sejam, não são coadjuvantes, elas sejam humilhadas, submissas, dependentes, completamente subjugadas. Ele trata as mulheres como mulheres de segunda, terceira, quinta categoria. Quem é de quinta categoria são eles. Dizer isso aqui e reiterar isso é um aí vexame. É o que ele reiterou, né? Reiterou. A primeira coisa era mais ou menos a ideia era essa, mas ele não recuou diante do escândalo que provocou a declaração dele, né? Realmente é uma pessoa que vive em outro tempo, em outra época, ou como você disse, ou quer que essa época volte a ser. É um pouco do conto de Aya, eles têm essa coisa, sabe? É isso, a mulher segue o homem, a mulher faz tudo o que o homem quer, e ele quer dizer como ela tem que viver, porque o que ele está dizendo é que a mulher casada é melhor que a mulher solteira. Ora, a decisão é da mulher, ela faz o que ela quiser. Claro. Quer casar, quer ficar solteira, quer ter filho, não quer ter filho, porque isso aqui tudo está embutido. Claro. Está tudo embutido aqui. Claro. A ideia de que a mulher tem que obedecer ao marido, né? Ao homem, né? De maneira geral. E aos homens, porque olha que quando ele diz isso aqui, ele não está dizendo que a Michele está desobedecendo o Jair Bolsonaro. Ela está dizendo que a Michele Bolsonaro, o subtexto disso aqui, é que ela está desobedecendo ao grupo político formado por homens que tem o Flávio Bolsonaro como candidato. Então, assim, como assim a Michele Bolsonaro está atrapalhando os nossos planos? Como assim uma mulher está atrapalhando nossos planos? A única função da Michele Bolsonaro aqui é ajudar o grupo político comandado pelo Jair Bolsonaro. Só que ela deixa claro no vídeo que ela foi lá, fez o que ele pediu. Como eu disse aqui, quando ela usa a questão de gênero, muita gente falou, recorreu ao feminismo. Eu falei no dia, não é isso. Ela até usou a cartada das cotas, que me chamou a atenção e tal, mas ela deixa claro o tempo todo ali que ela não bateu de frente com o marido, que para o grupo político dela, isso aí, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Michele sabia o que estava fazendo. Eles podem achar que não, ela sabia. Falei, ela está falando para as mulheres do campo político dela, da base dela e para o segmento evangélico. Ponto. O que ele falou aqui, Otávio, eu não sei, o que mais me surpreende é ele reiterar. Pois é. Olha, o avô dele, em 1978, ele não discriminou, ele disse que o brasileiro não sabe votar. Foi uma entrevista dada para a Folha de São Paulo, em 78. Os repórteres Getúlio Bittencourt e Haroldo Cerqueira Lima reproduziram a fala do Figueiredo, né, que não costumava dar entrevista. Ganharam o Figueiredo diz o seguinte, cara, como é que o brasileiro pode votar bem se ele não conhece noções de higiene? Mas não fez uma leitura de gênero. Então, é um retrocesso aí. O neto dele faz uma leitura de gênero. O que a gente tem que entender, o que está em jogo. O que está em jogo para essa turma, que eu chamo da tigrada dos Estados Unidos, não é a eleição desse ano. Eles não estão preocupados com esse projeto de ganhar a eleição presidencial desse ano. O projeto deles é de longo prazo. É eles serem os líderes da extrema-direita no Brasil, dessa extrema-direita internacional, né? O Eduardo, o Paulo Figueiredo e todos os influenciadores que estão no exterior. Então, eles não estão preocupados. A vitória do Flávio é um detalhe para eles. Eles querem fazer uma grande bancada,
eles sabem que o poder está na Câmara, está no Senado, mas eles querem mais do que a eleição do Flávio. Eles querem ser, a médio e longo prazo, herdar o espólio do Bolsonaro, a liderança do Bolsonaro, a liderança do Olavo Carvalho, eles serem os grandes pensadores da direita brasileira. Por isso que não há pragmatismo nenhum. Por isso que ele vai falar de atacar as mulheres, ele vai dobrar a aposta. Ele não tá. O Lula, quando disputou o Brizola, em 89, foi para o segundo turno com o Collor, o Brizola deu a frase talvez mais pragmática da política brasileira. Tipo assim, pô, em nome de derrotar o Collor, vamos engolir o Lula que disputava com ele quem seria a liderança da esquerda. Não é o caso deles. Não é o caso do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro. Eles não querem engolir o Flávio Bolsonaro e perder a condição de serem, digamos assim, independentes, de falar o que eles quiserem. Então, essa que vai ser o duelo. A Tigrada dos Estados Unidos, que é comandada basicamente por Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, não estão nem aí. Eles acusam a Michelle, né, de não estar nem aí para a eleição do Flávio, mas o projeto deles também vai muito além da eleição do Flávio. Eu acho que, para mim, o que surpreende é que esse vídeo que o Paulo Figueiredo basicamente fez para responder a Michelle, a quem ele diz, e ele insinua que se ele contasse todas as coisas que ele sabe da Michelle, enfim, ele faz uma insinuação, e a chama de Michelle Firmo, todas as coisas, é um vídeo basicamente para bater na Michelle, e daí ele pega e fala que as mulheres não sabem votar. Ele está reproduzindo uma lógica da extrema-direita americana, de que a ideia de que teria um voto por família, portanto, os homens, os pais de família votariam não só pelas mulheres, como também. E que, no fundo, nós estamos aqui totalmente contra o Jair. Mas o fato é que isso foi na sexta-feira à noite. Nós estamos hoje na terça-feira à tarde. Não teve uma menção, uma questão que o Flávio Bolsonaro achou algum momento para falar, olha só, isso aqui não, hein? Esse sujeito não fala em meu nome. Porque quando o Flávio Bolsonaro foi aos Estados Unidos para conseguir um encontro com o Donald Trump, para conseguir um encontro com o secretário Rubio, conseguir um encontro com o secretário Bessel, quem estava junto com ele? Paulo Figueiredo. Então, Paulo Figueiredo foi o preposto do Flávio Bolsonaro para conseguir uma agenda de altíssimo nível nos Estados Unidos. E até esse momento foi uma pessoa que falava em nome do bolsonarismo, até porque tem uma relação umbilical com o Eduardo. Quer dizer, o Flávio está ali, eu sou o Bolsonaro diferente, olha só, eu sou o moderado, olha só, eu sou o domesticado. E aí, quando aparecem os cachorros loucos do bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro, para se mostrar, para pegar e riscar a linha, falar, não, ops, isso aqui não pode. Peraí, isso aqui é radical. Nada, zero. Para mim, assim, no momento que ele não faz isso, ele, no fundo, está dizendo, olha, sim, eu não discordo. Assim, eu deixo aberto a possibilidade que o Paulo Figueiredo também está falando por mim. Mas eles fazem isso, vou inverter essa lógica que você está colocando, com a qual eu concordo. Eles fazem isso porque eles sabem que o Flávio Bolsonaro não vai enquadrar. É óbvio que o Flávio Bolsonaro pode enquadrar a Michelle, mas nunca vai enquadrar o Eduardo. Então a gente volta para o mesmo tema. Exatamente. Olha, tem fala que não é apenas uma frase infeliz. Tem fala que é uma janela aberta para a cabeça de um grupo político inteiro. E o que Paulo Figueiredo disse sobre as mulheres é exatamente isso. Uma janela para um pensamento velho, autoritário, machista e profundamente atrasado. Quando ele diz que mulher vota mal, principalmente mulher solteira, e que mulher casada tende a acompanhar o voto do marido, ele não está falando só de estatística. Não, essa conversa de estatística é só a embalagem bonita para vender preconceito requentado. O que ele está dizendo, no fundo, é que a mulher boa, para essa turma, é a mulher obediente, a mulher que não questiona, a mulher que segue o marido, a mulher que não atrapalha os planos dos homens da política. E aí entra o ponto mais revelador. O ataque não veio contra qualquer pessoa, veio contra Michelle Bolsonaro, que é do mesmo campo político deles. Ou seja, nem quando a mulher é conservadora, evangélica, bolsonarista e ex-primeira-dama, ela escapa do recado. Fica no seu lugar. É quase irônico, para não dizer trágico. O grupo que vive falando em família, respeito e valores cristãos, quando uma mulher fala que foi humilhada, a resposta de um aliado importante é basicamente: mulher não sabe votar e deveria seguir homem. Que beleza de valores, hein? E tem mais. Paulo Figueiredo não é uma figura solta no vento. Ele circula no núcleo duro do bolsonarismo no exterior, ao lado de Eduardo Bolsonaro, nessa turma que quer mandar recado para o Brasil lá de fora, como se soberania nacional fosse detalhe. São os patriotas de aeroporto, falam em Brasil, mas adoram fazer política olhando para Washington. E Flávio Bolsonaro? Cadê a grande moderação? Cadê o Bolsonaro domesticado? Como tentam vender? Porque, convenhamos, quando é para enquadrar Michelle, todo mundo aparece.
Mas quando um aliado ataca as mulheres de forma nojenta, aí vem o silêncio estratégico. E silêncio, nesse caso, fala alto. Porque se Flávio quer se apresentar como candidato moderno, equilibrado e preparado, ele precisa responder uma pergunta muito simples. Paulo Figueiredo fala ou não fala em nome desse projeto político? Se não fala, por que não foi desautorizado com firmeza? Se fala, então está explicado o que eles pensam sobre as mulheres. E não adianta depois fazer evento com mulher conservadora, foto sorrindo, discurso de homenagem no Dia das Mães e frase pronta sobre respeito à família. Respeito não é legenda de Instagram. Respeito aparece quando uma mulher discorda e, mesmo assim, é tratada como sujeito político, não como acessório masculino. No fim das contas, essa crise escancara uma coisa. O bolsonarismo tenta vender ordem, mas vive em guerra interna. Tenta vender família, mas expõe briga familiar em praça pública. Tenta vender respeito às mulheres, mas deixa seus aliados falarem como se mulher fosse propriedade eleitoral de marido. E para um campo progressista, a resposta precisa ser clara. Mulher não precisa de tutor, não precisa de autorização, não precisa votar como marido, pai, pastor ou político mandou. Mulher vota como cidadã. Mulher decide, mulher pensa, mulher escolhe. E talvez seja exatamente isso que assuste tanto essa turma.